Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Sara e aqui nós falamos sobre fé, vida cristã e crescimento espiritual, sempre buscando aprender mais a palavra de Deus e fortalecer a nossa caminhada com Cristo. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante que talvez muitas pessoas estejam vivendo em silêncio. Você já perdeu a vontade de orar? Já abriu a Bíblia sem conseguir se concentrar? Ou simplesmente deixou de buscar a Deus como fazia antes? Se isso está acontecendo com você, fique comigo até o final do vídeo, porque Deus pode renovar o seu coração hoje. E eu quero compartilhar um versículo com vocês que está lá em Apocalipse, capítulo 2, o versículo 4 ao 5, que diz assim: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta-te à prática das primeiras obras. E se não veio a ti, moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, vamos entender primeiro o que é a preguiça espiritual. Primeiro, precisamos entender que a preguiça espiritual não significa necessariamente que a pessoa deixou de acreditar em Deus. Muitas das vezes ela continua indo à igreja, continua dizendo que ama Jesus, mas perdeu o desejo de estar na presença de Deus. Ela já não sente alegria em orar, ler a Bíblia vira obrigação, o culto virou uma rotina e ela começa a viver apenas de lembranças do passado. E esse é um grande perigo, porque a nossa fé ela precisa ser alimentada todos os dias. Assim como o nosso corpo precisa ser alimentado, precisa ter alimento, nossa alma também precisa. Então, quando deixamos de alimentar a nossa vida espiritual, ela começa a enfraquecer. O que acontece quando deixamos de orar e ler a Bíblia? Tudo começa aos poucos. Tipo assim, amanhã eu vou orar, amanhã eu leio a Bíblia, depois eu volto e sem perceber passam dias, depois semanas, depois meses. O inimigo sabe que uma pessoa distante da presença de Deus fica muito mais vulnerável. E ela perde forças para vencer as tentações, perde a sensibilidade, a voz do Espírito Santo. E aos poucos o pecado deixa de incomodar e aquilo que não era normal passa a ser normal. E por isso precisamos vigiar nisso. E qual a diferença entre cansaço e acomodação espiritual? Existe uma diferença muito importante. Todos nós ficamos cansados. Jesus também descansava. Existem dias que trabalhamos muito, estudamos muito ou enfrentamos problemas. Isso não significa que estamos frios espiritualmente. O problema é quando o cansaço vira desculpa permanente. E quando sempre encontramos tempo para as redes sociais, para assistir vídeos, para conversar, mas nunca encontramos alguns minutos para Deus. Isso já não é apenas cansaço, isso é acomodação espiritual. E Deus deseja despertar novamente o nosso coração. E como voltar a ter fome de Deus? Talvez você esteja pensando, Sara, como eu posso voltar ao primeiro amor? Quero compartilhar algumas atitudes práticas. Primeira coisa, reconheça a sua situação. Seja humilde, não tente esconder de Deus. Ele já conhece o seu coração, ele já fale com sinceridade. Senhor, eu me afastei, me ajuda. Segundo, volte a criar uma rotina com Deus. Comece sempre alguns minutos todos os dias, leia um capítulo da Bíblia, faça uma oração sincera, mesmo que pareça difícil, né? No começo, a disciplina muitas vezes vem antes da motivação. Terceiro, afaste aquilo que rouba o seu tempo com Deus. Às vezes passamos horas no celular, mas não conseguimos passar 15 minutos na presença do Senhor. Precisamos reorganizar nossas prioridades. Quarto, peça ao Espírito Santo para renovar o seu coração. Somente Deus pode devolver a alegria da salvação em você. Então, somente Ele pode restaurar a nossa paixão por sua presença. Paixão não, gente, amor, tá? Porque paixão passa. Uma reflexão. Talvez você tenha abandonado a igreja, talvez continue servindo, mas Deus conhece o seu coração.
E Ele sabe quando estamos perto apenas com os lábios. E sabe quando nosso coração está distante. Ele é como nosso Pai. Ele entende os seus filhos. E hoje Jesus está chamando você de volta. E Ele não está apontando o dedo para te condenar. Ele está chamando você para recomeçar. Assim como o Pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, Deus também recebe todos aqueles que voltam para Ele com arrependimento. Nunca é tarde para você voltar ao primeiro amor. Se esse vídeo falou o seu coração, não ignore a voz de Deus. Comece hoje, não amanhã. Faça uma oração, abra sua Bíblia, converse com Jesus, mesmo que seja poucos minutos. Mesmo que seja por poucos minutos. O importante é voltar, porque Deus continua esperando você de braços abertos. E se esse vídeo te ajudou, por favor, clique em gostei e se inscreva no canal. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E me siga lá nas minhas redes sociais, compartilhe esse vídeo com alguém e deixe um comentário. Tchauzinho, gente!